Amados e amadas do Senhor, sou o ministro Geraldo Thomas da paróquia de Amambai, Mato Grosso do Sul. Sintam-se acolhidos e acolhidas neste culto. É uma alegria muito grande pedir assim que o Senhor esteja abençoando a tua vida. Então, hoje nós estamos no 7º domingo após Pentecostes. Sou muito grato a Deus de poder chegar até você através deste culto hoje, neste dia. Eu saúdo com as palavras bíblicas para este dia, lá de Isaías capítulo 55, versículo 11, que diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então, essas palavras do Senhor, Deus diz que quando Ele anuncia a palavra dele, ela não voltará vazia. Então, a intenção de Deus é que todos nós sejamos teus filhos e tuas filhas amados e amadas do Senhor, para que um dia possamos estar lá na glória de Deus, festejando juntos aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Amém? Nos reunimos aqui na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Passo a cantar o hino Bom Estarmos Aqui, louvando a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Convido-os a estar orando. Pai amado, muito obrigado por este tempo maravilhoso no qual o Senhor tem nos dado este privilégio de podermos participar. Obrigado ao Pai amado, porque através deste culto o Senhor tem falado conosco. E em tantos outros cultos o Senhor também tem falado a nós, nos dado, Deus, esse tempo de refletir o tempo no qual estamos passando, nesse tempo do Covid, esse tempo também de transformação, de reavivamento da tua igreja através de tantos cultos online. Muito obrigado ao Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Abençoe neste tempo para que possamos colocar a nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor fale conosco hoje através deste culto, através da tua palavra. Também na hora da pregação, que o Senhor nos dê a sabedoria, nos dê o entendimento para entendermos a mensagem que o Senhor quer transmitir para nós. Assim, ó Pai, dá-me sabedoria para anunciá-la com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Nos preparando também para a pregação desta palavra neste dia de hoje, quero cantar com vocês o hino Renova-me, Senhor Jesus. Renova
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, Senhor. Quero ser como tu, Senhor. Quero ser como tu. Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu, Senhor. Quero ser como tu, Senhor. Quero ser como tu. Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu, Senhor. Quero ser como tu. Jesus, ele contava parábolas singelas e preciosas, usando algo sobre o dia a dia das pessoas no qual ele vivia naquele tempo. Por isso ele fala sobre a boa semente do reino. Então, que nós possamos ouvir as palavras que Jesus tem para a nossa vida. Jesus explica a parábola do joio e do trigo. Ele vem falar para o povo. Por isso ele diz lá em Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30 e de 36 a 43. Se você tem a sua Bíblia aí, abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30 e de 36 a 43. Eu passo a ler na linguagem de hoje, que diz: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino dos céus é como um homem que semeou semente boas em suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou no meio do trigo a erva ruim, chamado joio. Depois ele foi embora. Quando as plantas cresceram e formaram espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor nos semeou boas sementes nas suas terras? De onde será que veio o joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão também arrancar o trigo. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranque primeiro o joio e amarre-o em feixes para ser queimado. Depois colhe o trigo e ponham lá no meu depósito. Jesus explica a parábola do joio. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto deles e lhe perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio.
Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas são o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem a Deus. E o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, o Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol do reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Certamente o proprietário conhecia muito bem o seu terreno e as sementes. E sabia muito bem quem semeou a semente de noite. Pois lá no Oriente o costume era usar de tal maldade, eles faziam à noite para fazer contra esta maldade contra os seus inimigos. A má erva era o joio, que era venenoso, que no início parece com trigo. Só lá no estágio final, quando está madurando, dá para se perceber a diferença. O trigo cresceu como a terra era boa, era fértil, era bem cuidada, mas o joio também. Agora dava para distinguir um pouco melhor. Os servos, certamente que ajudaram a plantar, queriam saber do dono o que aconteceu. Como apareceu esse joio lá no meio? O semeador entendia muito bem sobre o plantio, pois respondeu aos seus servos que foi o inimigo que semeou o joio. Os servos logo querem ir lá e arrancar. O dono da plantação não quer que eles arranquem, pois é em uma grande quantidade, e certamente as raízes do joio estavam entrelaçadas no meio do trigo, e por isso, ao arrancar o joio, também poderiam arrancar o trigo. Lá na região de Hebrom, eles fazem essa prática até hoje, deixam ambos madurarem juntos. Porque se nós começarmos a arrancar também o joio, corremos o perigo de, tentando tirar a erva má, podemos também tirar o trigo bom. Então, deixe que as plantas amadureçam juntos. Um dia, quando a colheita madurar, aí sim, o trigo e o joio terão destinos diferentes. O dono do campo, ele sabe a hora certa da colheita e vai enviar os seus encarregados para a separação. Diz ele: primeiro arranque o joio, ajunte em feixes e deixe ali no chão para ser queimado, e junte o meu trigo lá no celeiro. Jesus mostra que os membros do reino convivem lado a lado com os membros do maligno. No entanto, não compete a nós, homens e mulheres,
fazer esta separação. Esta separação é feita por Deus na hora e no momento exato, no momento certo. Para entendermos esta parábola, nós precisamos compreender o significado de cada um. A boa semente é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos ensinar a semear a palavra revelada para a nossa vida, encarnada no nosso Senhor Jesus Cristo, aplicada pelo Espírito Santo ao coração do ser humano, daqueles que se tornam filhos e filhas de Deus pela fé. Em João capítulo 5, versículo 22, diz que o Filho confiou todo o julgamento. João 1,10 diz que o mundo, o campo, foi feito por intermédio dele. Lá no Salmo 24 diz que tudo o que está no mundo pertence ao Senhor. Podemos perceber também que o trigo era de grande importância, até hoje, para muitos produtores aqui no Mato Grosso do Sul. E o trigo ele é mencionado em várias passagens da Bíblia. Servia como alimento, oferendas e também para o comércio. Já o joio era muito parecido com o trigo, mas quando comido fresco e em grandes quantidades, a planta se tornava venenosa. Michael Bittmeyer diz em seu folheto O Joio no Meio do Trigo, ele afirma: apesar de o joio ter as folhas semelhantes à do trigo, o tronco quase igual, as espigas são muito diferentes, o cheiro e o gosto são opostos. Passa em seguida a enumerar os sintomas de quem, em lugar de ingerir o trigo, ingerir o joio. Sabe o que ele vai sentir? Dor de cabeça, tontura ou embriaguez, vertigem e sonolência, enfraquecimento e transtornos cerebrais, prejuízo na visão, ouvidos e voz, secura na boca e sede, ansiedade, dificuldade na deglutição, enjoo, vômito, frio em todo o corpo, convulsão, entre outros sintomas. Então, ao colocar lado a lado estas duas plantas em sua parábola, certamente Jesus não teve na mente assim destacar apenas a semelhança das plantas, mas ele, conhecendo-as como as conhecia, o valor de uma e o perigo da outra, quis fazer uma advertência bem profunda. Desde o início, lá em Gênesis, a semente do mal foi lançada no jardim do Éden. Vemos a existência do bem, que são os salvos, e do mal, que são os perdidos. Nesta parábola, ela trata de duas sementes, que são os filhos de Deus. O bem são os filhos de Deus e o mal são os filhos do diabo, são os perdidos. Não há como separá-los agora. Isso não cabe ao ser humano fazer. Muitas vezes, quando eu olho para o joio, a minha vontade é de arrancá-los, de tirar fora. Aí eu digo para Jesus: como eu convivo com o joio? E ele diz: isso é comigo.
não estar com você. Deixa que na hora certa eu resolverei. Os servos, eles querem arrancar o joio que foi semeado à noite, no meio do trigo. Tillich, ele menciona como o semeador que arou a terra preparou da melhor forma para que pudesse dar bons frutos. Ele diz assim: quantos pais e mães já passaram por essa experiência? Criam com cuidados os seus filhos, com amor, oram juntos, estão em constante sintonia, cercam seus filhos com todo amor e cuidado. E, apesar de tudo, algo diferente vem brotando. Vem à tona certas qualidades que estes nunca esperavam ver. O filho está exposto às influências estranhas do mundo. Você está nessa história? Em qual lugar você está? Você é joio ou é trigo? Jesus nos chamou para entregarmos tudo a Deus. Esta é a realidade de aqui e de hoje. Então, como eu vivo no meio do joio e do trigo? Ao analisar o joio, na época da colheita, ele fica de pé. O trigo se curva com o peso dos seus frutos, e o fruto dele vai em direção à terra. O trigo, os filhos de Deus, eles crescem para se curvar diante do seu Criador. Essa é a sua função. O joio, ele permanece altivo, em pé, expondo o seu fruto, que na verdade é a morte. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Esta parábola, no entanto, quer nos ensinar a não nos nomearmos juízes. Essa tarefa não cabe a nós. Lucas 6,37 diz: não julgue os outros e Deus não julgará vocês. Não condene os outros e Deus não condenará você. Perdoe os outros e Deus perdoará vocês. Nós não somos juízes para condenar e nem para julgar. Essa tarefa não cabe a nós, pois somos pecadores e pecadoras e carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Jesus morreu justamente para abrir a porta do céu para todos. E nós não devemos privar a oportunidade de todos ouvirem a palavra de Deus, de se arrependerem e de pedirem perdão. A seara precisa ficar madura. Então virá o fim e com ele a separação dos dois. Só então surgirá a comunidade santa de Deus, livre de todos os males, daqueles cristãos de aparência e dos que confessam com os lábios, mas esse tempo ainda não chegou. Ainda não ocorreu este último prazo para a conversão. É preciso deixar pacientemente que os frutos amadureçam. Fazer a colheita e o julgamento cabe ao dono, que é Deus. O juízo final trata de muitas surpresas. A separação do joio e do trigo, dos feixes maus e dos feixes bons, eles serão bem diferentes do que nós podemos pensar ou imaginar. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso, Ele é severo e é mais sábio do que nós. Deus é maior do que o sentimento daqui do nosso coração.
Somente quando os frutos revelam tudo Deus, somente quando os frutos se revelam é que tudo se explica. E é aí que se sabe quem é quem. Pelos seus frutos vos conhecereis. Há muita gente parecida com um cristão na aparência e na linguagem, mas os frutos revelam quem são os verdadeiros filhos e filhas de Deus. O joio e o trigo estarão juntos até o dia da colheita, que é a promessa de Deus. Porém, no dia vindouro, o semeador vai fazer a separação. Jesus nos oferece a vitória por meio da morte e ressurreição. Jesus, Ele nos dá a vida. E neste dia vindouro, terá dois destinos: o céu ou o inferno. O bem e o mal, eles convivem juntos, convivem neste mundo, e assim será até o fim dos tempos. Diante desta parábola, pergunte a si mesmo: eu sou o joio ou eu sou o trigo? Será que eu mostro aos outros a boa semente de Cristo que habita em mim? Espero no Senhor que sejamos a boa semente. Para quê? Sejamos a boa semente para o reino de Deus. Amém. Temos um aviso, então nós continuaremos os nossos cultos online pelas próximas semanas. Eu convido-os a estar orando neste momento. Baixe sua cabeça aí onde você está, feche os seus olhos. Pai amado, nós queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria neste mundo para sermos o trigo, e para quem ainda é o joio, que possa se converter a Ti, que possa abrir o seu coração e deixar Cristo entrar e fazer a diferença, que não seja queimado no dia do juízo final, mas que possa ser transformado, deixar ser transformado por Cristo, para que seja o trigo, a boa semente que caiu na terra e que produziu bons frutos. Assim, ó Pai amado, que o Senhor esteja abençoando as pessoas que estão doentes, acamadas com Covid-19. Lembro da tia minha, tia Zezé, lá em Vila Valério, no Espírito Santo, que está com Covid. Senhor Deus esteja curando-a, restaurando-a, não só ela, mas tantos outros e tantos parentes que estão ao redor, que também correm o risco de pegar esta doença, esse vírus. Senhor Deus esteja abençoando, protegendo e guiando a cada um e a cada uma. Pai amado, colocamos diante de Ti tantas pessoas enlutadas com esse vírus, através deste vírus, uma morte repentina, e também, ó Deus, tantas pessoas que morrem de outras doenças ou acidentes, que o Senhor Deus esteja abençoando a família de cada uma delas. Pai amado, tudo nós colocamos em Tuas mãos, abençoando, pedindo que o Senhor nos abençoe nessa próxima semana, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. E os outros pedidos que nós temos em nossos corações, que nós possamos colocar na oração que Teu próprio Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero cantar ainda com vocês o hino Jesus Cristo me deixou inquieto. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que Ele proferiu. Nunca mais
mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Eu vivia tão tranquilo e descansado e pensava ter chegado ao que busquei. Muitas vezes exclamei extasiado que ao seguir a lei de Cristo eu me salvei. Mas depois que o meu Senhor passou, nunca mais meu coração se acomodou. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que Ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Minha vida que eu pensei realizada, esbanjei como semente em qualquer chão. Pouco a pouco ao caminhar na longa estrada, percebi que havia tido uma ilusão. Mas depois que o meu Senhor passou, ilusão e comodismo se acabou. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que Ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Hoje quando vou andando pela vida, encontrando minha gente a esperar, já não canso nem reclamo da subida, pois entendo que é preciso caminhar. Coração daquele que tem fé vai mais longe, bem mais longe que seu pé. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que Ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Queremos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e vos dê a paz. Amém. Que tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor.